Quero saudar a todos na paz do Senhor e quero dizer que nessa tarde eu estou gravando esse vídeo, testemunho, para servir para muitas pessoas. Creio que vai servir para muitas pessoas, né? Porque esse testemunho, né, desde quando eu era adolescente, né, até hoje. Porque às vezes a pessoa desanima da vida e acha que não tem jeito, né? Mas eu quero dizer que Jesus, ele é o caminho. Aquilo que você pensa que não tem jeito, é aquilo que Deus chega e fala para você que tem jeito. Então eu vou ler um versículo da palavra do Senhor no livro de Isaías. Isaías capítulo 49, versículo 16, diz assim: Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Então eu quero dizer para vocês que a minha vida, né, não foi uma vida boa quando eu era, né, criança. Perdi minha mãe muito cedo, né, tinha 5 anos. A minha irmã ficou, né, com 7 meses de nascida, e a gente passou por muita provação até chegar até aqui. E esse testemunho é para falar sobre isso, né? E minha mãe morreu e a gente ficou criança, sofrendo na mão dos outros, porque a gente não tinha mais mãe, a gente tinha pai, mas o pai não ligava muito pra gente, né? E a gente ficava aqui na casa de um, na casa de outro, e a nossa vozinha que cuidava da gente, né, ela muitas vezes ela ia pro brejo pescar para poder deixar um peixinho dentro de casa para a gente comer com farinha. E ela cuidou da gente, né? E certa vez ela foi, né, raspar mandioca, fazer farinha, né? Quem trabalhou em roça, ou trabalha em roça, tem roça, conhece, sabe o que é isso. E ela foi e deixou nós na casa de uma vizinha. E essa vizinha, ela botava a gente para dormir na esteira, numa sala. Todos nós, né, nós somos em 4 irmãos, botava nós para dormir numa esteira. E uma certa vez eu estava deitada, né, ali dormindo, e de repente eu morri. Estava com 12 anos, eu saí do meu corpo e fui embora. E quando eu cheguei num lugar deserto, muito longe, eu vi uma voz de um homem que disse para mim: volta, ainda não é sua hora. Quando for sua hora, eu te chamo. E disse para mim assim, e eu voltei, entrei no meu corpo, né? E ali todos os meus irmãos brincando, e eu ali sem poder me mover, olhando para eles, mas não sem poder me mover, até que meu corpo, né, veio a ficar quente e eu, né, novamente me levantar. E a gente na casa dessa vizinha, quando ela ia dar comida pra gente, né, que a gente estava lá porque a gente não tinha o que comer, muitas vezes a gente comia comida com aquela esponja de bombril dentro. Nós somos um milagre. Eu e meus irmãos somos um milagre. A gente ia comer aquela esponja de bombril dentro da comida. A gente tirava aquela esponja de bombril e comia, porque a gente não tinha como comer, né? E daí para cá a nossa vida foi só, né, tristeza, porque mediante as coisas, né, dá muito errado, né, nas nossas vidas. E a gente tinha colégio para estudar, a gente ia para o colégio, não tinha nada para a gente comer, a gente chegava no meio do pasto lá, dos vizinhos, né, que a gente morava na roça nessa época, e a gente comia limão, né, maduro, comia o bagaço do limão, porque não tinha nada para a gente comer, e ali a gente comia aquilo. E esse testemunho eu estou falando, contando ele, porque quem tem promessa não morre, só se desobedecer ao Senhor, aí sim morre. E dali para cá a minha vida, né, dos meus irmãos, foi cheia de surpresa, né? O meu pai, ele casou de novo, né, quando a minha mãe faleceu, e daí para cá foi só
só tristeza, né? Eu não vou falar todas, mas eu sofri muito, não é? Meus irmãos também sofreram muito na mão da nossa madrasta. A gente muitas vezes ficava sem comer, né? Eu não podia dar um abraço no meu pai porque ela não deixava, né? E a gente apanhava muito, sofria muito, né? Passava muita necessidade nessa época, né? E os irmãos têm uma ideia, quando meu pai ia trabalhar, fazer algum bico, que muitas vezes ele comprava uma barra de sabão, igual aquele sabão de coco, né? A gente tinha tanta fome que muitas vezes eu ia lá e dava bocada daquele sabão para tentar comer, pensando que era alguma coisa de comer. E dali para lá foi uma vida muito sofrida porque a minha madrasta, por ser branca, ela não gostava de cor escura, né? E qualquer coisa que você falava com ela, ela dizia-se que se ela gostasse de urubu, de preto, ela andava com urubu debaixo do braço. Então foi uma época para mim muito terrível. E eu passei a ficar com maldade no meu coração. Eu passei a ser uma pessoa má. Eu passei a odiar as pessoas. Eu passei a odiar pessoas de cor clara. Eu passei a ter ódio. Nem leite eu bebia por causa da cor. E nessa época, a gente vivia pela fé, né? E meu pai me batia muito, meu pai me espancava, meu pai me tirava sangue, né? Porque ela era só para meu pai chegar, ela falava, meu pai me espancava, eu era quem mais apanhava lá, né? A gente passava tanta necessidade que a gente tinha que ir para, muitas vezes, para o açougue, falar que estava pegando pelanca para cachorro, mas como de fato quem comia era nós, de tanta necessidade que a gente passava. Mas em tudo isso, Deus foi fiel. Em tudo isso, Deus não deixou nós, não desamparou nós. Deus ali, Ele esteve conosco. Ele cumpriu a promessa que Ele disse que ia cumprir, né? De nada tenhamos falta, louvado seja Deus. E dali para cá, né, eu cresci, casei, né, louvado seja Deus. E graças a Deus, né, eu visitei uma igreja e ali eles pregavam a palavra para mim, eu não queria aceitar Jesus. E eu fui muito doente, fiquei muito doente. Não vim para a presença do Senhor por amor, eu vim pela dor. E quando o médico chegou para o meu esposo e disse que não tinha mais jeito para mim pela enfermidade que estava nos meus rins, foi aonde que eu vim para casa e ele disse para o meu esposo: vamos ver o que vai dar, leva ela para casa, não tem mais jeito. E nessa época eu era muito rebelde, eu bebia, eu dançava, eu fazia muita maldade com os outros, porque eu já não tinha Deus no meu coração. E não tinha aceitado Jesus ainda como Salvador. E fiquei muito doente mesmo. E um belo dia, né, eu fui na igreja, né, da Assembleia de Deus. Ali, as irmãzinhas do Círculo de Oração estavam louvando ao Senhor com o hino, né? 169, longe do Senhor andava. E quando elas cantaram aquele hino, ó, porque Jesus me ama, entrou essa palavra no meu coração. E eu vim para casa pensando, fiquei o dia inteiro pensando nessa estrofe desse hino. Ó, porque Jesus me ama. Por que Jesus me ama? Eu não sabia porque Jesus me amava. E logo após me chamaram, me convidaram novamente. Eu fui novamente para a igreja e chegando ali, o pastor dando o ensino, e ele disse: Deus não faz acepção de ninguém. Ele ama o preto, ama o branco, ama o amarelo, ama o verde, ama a todos. Ele falou essa palavra, são duas palavras que eu guardo no meu coração. E essa palavra entrou no meu coração como se fosse uma flecha. Daquele dia para diante, eu comecei mudando o meu coração. Eu comecei mudando a minha vida. Eu comecei pensando o porquê Jesus me amava e o porquê eu estava passando por aquilo tudo.
Não tinha ninguém que me dava um abraço, não tinha ninguém que chegava perto de mim, porque todos que chegavam perto de mim, eu espantava. As pessoas não gostavam de mim por causa do meu jeito que eu fui criada. As pessoas não gostavam de mim. Os irmãos têm ideia, eu enfrentava qualquer um que vinha, qualquer um. Eu não tinha medo de nada, nem de ninguém. E aí, nesse período para cá, Jesus foi me transformando. Jesus foi me transformando até eu entrar para a igreja. Entrei para a igreja, fiquei na igreja, 22 anos na igreja. Um dia Deus falou comigo que tinha uma obra comigo diferente. Eu tinha um tabernáculo de oração, e nesse tabernáculo tinha muita gente. Muitas pessoas vinham nesse tabernáculo. E Deus falava que tinha uma obra comigo diferente, e eu não entendia o que Deus estava falando. Um belo dia as portas se fechou para mim dentro da igreja. Muitas vezes as portas se fecham para você dentro da igreja, porque Deus tem uma obra para você, com você em outros lugares. E você pensa e você não quer sair daquele lugar. Você quer ficar ali, porque ali que você cresceu, ali que você enraizou, e você não quer sair dali, porque foi ali que você aprendeu a caminhar, você aprendeu a engatear, você aprendeu a andar. Mas eu digo para você, Deus tem o melhor para você, quando você obedece. E eu não queria sair dali, porque o meu coração estava ali, porque foi ali que eu aprendi. Mas, num belo dia, as portas se fechou para mim naquele lugar. Eu passei a não receber mais oportunidade. As irmãs não deixavam eu mais cantar no conjunto. Eu ficava muito triste, né? E ali eu ficava quietinho no meu canto, até Deus falar comigo. E um belo dia, eu estava dormindo na minha cama, e meu filho levantou de madrugada e disse: "Toma, mãe." E eu peguei da mão dele, sem saber o que era. E no outro dia eu pedi para ele: "Meu filho, o que você me entregou de madrugada?" Ele falou assim: "Mamãe, um homem de branco mandou entregar à senhora um livro de ouro e uma caneta de ouro." Louvado seja Deus. E eu falei: "Eu não entendi." E ele ali me entregou e eu recebi aquilo. Mas mesmo assim eu estava temando ainda com Deus. Eu não queria aceitar o que Deus tinha para mim, porque ainda não sabia. E indo para o monte, Deus usou um vaso e disse para mim: "Olha, o anjo chega para você assinar uma ata, e você não quer assinar. Toda vez que o anjo chega, você não quer assinar essa ata." E aquele irmão disse para mim: "Deus manda falar para você que ele já te preparou. Você vai levar muitas pedradas. Muitos vão vir contra você. Mas ele manda dizer para você que você está preparado, ele já te preparou." Porque a luta foi muito grande, irmãos. O vento foi muito forte na minha vida. Foi uma coisa que, se fosse nos dias de hoje, né, sem a presença de Deus, eu não sabia se eu aguentaria. Mas o Senhor, ele foi fiel. Louvado seja Deus. E ali, Deus foi falando comigo. Deus foi falando comigo. E mesmo assim eu não queria aceitar. E quando chegou um dia, né, Deus me deu uma revelação. Meu filho chegando perto de mim falou assim: "Mamãe, fulano, né, que era o Carlinho, ele falou: Carlinho, ele vai consagrar a senhora." Eu disse para ele: "Não quero." No sonho eu disse para ele assim: "Eu não quero." Acordei, orei ao Senhor, deitei de novo. Aí, no mesmo dia, ele disse: "Mamãe, Carlinhos chegou." Eu falei: "Meu Deus." Então, irmãos, ali, mesmo eu rejeitando o que Deus tinha para mim, Deus, ele foi fiel mais uma vez. Eu fui consagrada a pastora. É a obra que Deus tinha comigo. E Deus, ele me levou num monte em espírito, e ele me mostrava, e eu ia com os obreiros para o monte. Eu subia uma escada e ele subia o morro, e eu esperava eles naquela escada, e eu fiquei sem entender. E quando cheguei no monte, que eu estava ajoelhada, orando com o rosto no pó, quando eu levantei, os irmãos tinham todos descido e tinham deixado eu sozinho lá em cima. E eu disse: "Deus, e agora? O que eu vou fazer?"
Estou aqui só, os irmãos desceram. E de repente, cresceu uma árvore muito imensa na minha frente. E aquela árvore, ela abria galho para todo lado, para cima, dos lados. E aquela árvore, ela se curvava para mim. 3 vezes ela se curvou para mim. E eu não entendi ainda o mistério. E eu disse para o irmão, tive um sonho, que sonho foi esse, irmão? E ele falou assim, são 3 igrejas que você vai colocar. Eu falei, irmão, Deus está falando no meu coração que não é isso. E eu não estava entendendo o mistério do Senhor. Fui consagrado, irmãos. Aí vi as pedradas sobre mim. Mulher não pode ser pastora. Mulher não pode ensinar. Mulher não pode isso, não pode aquilo. E eu, orando ao Senhor, eu falei, Senhor, eu não queria. O Senhor falou comigo, mas eu não queria. Irmãos, você que está me ouvindo, uma coisa eu vou dizer para você. Não desobedeça ao Senhor por causa de homem. Não desobedeça a Deus, porque se você desobedecer a Deus, você vai pagar um preço muito grande. E se você não paga, você mesmo, seus filhos pagam, seu esposo paga, a sua casa paga o preço. Não faça isso. Não dá ouvido à voz daquele que não quer que você cresça espiritualmente. Eu não vou falar crescer, né, para fazer igual muitos pastores fazem por aí. Tirar dinheiro de todo mundo e abandonar as ovelhas. Não estou falando nesse estado aí. Não estou falando nisso. Eu estou falando crescer espiritualmente. Ajudar aquele que precisa de você. É isso que o diabo quer, destruir aqueles que estão na obra, para você não fazer a obra de Deus. E ali eu disse, né, mais uma vez, e passando aquele período de consagração, quando chegou no dia 26 de novembro, eu recebi uma ligação. O pastor presidente disse para mim, pastor, eu posso ir conversar com a senhora? Eu falei, pode. E ele veio na minha casa. E ele disse, olha, não, minto, ele não veio na minha casa, veio na igreja. Me chamou e disse, olha, eu vou passar a presidência da igreja para a senhora, porque eu não quero ser mais pastor. E ali ele passou a presidência da igreja, subiu no púlpito da igreja, anunciou, passou a presidência da igreja para mim. Pela misericórdia do Senhor, hoje eu sou pastor presidente da igreja. Antes dele passar para mim, Deus mais uma vez me mostrou. Eu subi na escada. Eu disse, Senhor, mas eu já sou consagrada pastora, Senhor. E que escada é essa que eu estou subindo de novo? Para onde mais, Senhor? E era o que ele ia botar na minha mão. Mais uma vez. Mais um degrau que eu ia subir. O que eu quero dizer para você? Muitas vezes você nasce, cresce, né? Perde a coisa mais valiosa que você tem nessa terra, que é a sua mãe, viu? E você passa momentos difíceis na sua vida. Muitas pessoas acham que não tem jeito mais para sua vida. Muitas pessoas acham que a vida perdeu o sentido. Eu vou me matar. Você é crente, não descrente. Eu vou me matar, porque não tem mais solução. Ei, peraí. A solução é Jesus. Eu pensava nisso também. Quantas vezes eu pensava em me jogar debaixo de uma carreta? Quantas vezes eu fui para pular na janela, que eu morava numa casa, tipo assim, um prédiozinho. Eu fui para pular na janela, mas eu estava fora de si. Mas quando eu fui para pular, meu esposo chegou na hora e me segurou. Quantas vezes? Mas Deus até aqui me sustentou. Eu quase que morri afogada. O Senhor me deu a mão, me tirou de lá. Eu já não sabia o que fazer mais, eu já estava chorando dentro daquela água, porque não tinha ninguém de volta de mim. Mas o Senhor me tirou de lá, de dentro daquela água. Porque Deus tinha um plano na minha vida. E hoje, eu sou muito apedrejada por causa disso. Ah, mas mulher não pode ensinar. Jesus falou isso? Ou foi Paulo que falou nas cartas dele que ele não permite?
Porque quando é Jesus que fala é uma coisa, irmão. Agora quando Paulo fala é outra coisa. Paulo era um tipo de homem machista, né? Então, irmãos, a gente não deve dar ouvido a outras pessoas, né? A gente tem que dar ouvido à voz do Senhor. No livro de Juízes, diz, Juízes 4, se eu não me engano, que teve uma mulher lá que ela governou aquele país. Então, por 40 anos, se eu não me engano, Deus, forra de Deus, ordenança de Deus. Por que, irmãos, que hoje a gente é tão apedrejado? E olha que as mulheres hoje estão em alta, estão por cima. Por quê? Porque as mulheres são mais obedientes. São mais obedientes. Elas não têm aquele negócio de eu não vou, eu não quero, eu não faço. Não, irmãos. Você que é pastora, segura aquilo que Deus te deu. Se foi Deus mesmo, segura. Não dá voz de inimigo não, senão você vai para o inferno. Não dá não. E você que é pastor, não crucifica as irmãs não. Deixa para o julgamento de Deus. É Ele quem vai julgar. Não julga não. Ajuda elas. Ajuda. Dá a mão. Segura. Jesus não fala? Quem não é contra Ele, é com Ele? Então segura as mãos daquelas que quer fazer. Não despreza elas não. Não joga pedra não. Isso não é função de crente não. Isso é função de Satanás. É ele que apedreja. É ele que acusa. Ele é o nosso acusador. Mas Jesus é o nosso advogado. Louvado seja o nome do Senhor. Para nos defender da acusação do adversário. É muito difícil você ser pastor hoje. Pastor é muito difícil. Né? Porque vem um monte de julgamento em cima de você. E é por isso que hoje muitas pessoas tiram a própria vida. Muitos pastores perdem sua vida hoje. É por causa disso. É por causa da perseguição. Você chora. Porque o verdadeiro pastor, ele chora. Ele não é aquele que vai sair, eu vou passear, né? Eu vou se divertir, eu vou para uma lanchonete, eu vou para a pizzaria. Não. O verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Viu? Ele aconselha. Ele está do lado das ovelhas. Ele está ali a todo momento. Ele não abandona aquilo que Jesus colocou nas mãos dele. Né? E eu sou uma dessas. Eu não abandono aquilo que Deus me dá. De maneira nenhuma. Viu, irmãos? Não abandono. Pode vir quem quiser vir. Pode falar quem quiser falar. Eu não me importo. Porque eu quero o céu, irmãos. Eu quero o céu. Teve uma vez que eu fui orar para uma pessoa aqui nessa igreja. E quando o adversário manifestou naquela moça, ele falou na boca dela, eu quero matar, porque aquele homem vai consagrar ela pastora e eu não quero. Ela vai dar muito prejuízo para o meu reino. Até, irmãos, eu fico analisando, até o diabo sabe que existe pastora. Só você que não sabe. Só você que ainda está no egoísmo. Mas a partir de hoje, vamos deixar isso. Vamos abraçar Jesus. Vamos abraçar nossos irmãos. Olha o que está acontecendo no mundo, né? Para a gente ficar dessa forma. Eu não julgo ninguém. Não julgo ninguém. Está falando, eu não julgo. Eu fico na minha. Porque no dia do juízo, eu não quero dar conta das besteiras que eu falei. Viu? Então, irmãos, não julgue o seu próximo. Ama o seu pastor, ama a sua pastora, ajuda ela. Não lança pedra nela, não. Entendeu? Porque no Novo Testamento, Deus não deixou o nome de pastor e nem de pastora. Deus não deixou o nome de ninguém. Mas Deus deixou para nós obedecer os nossos pastores, obedecer a eles, né? Então, de uma coisa eu falo para você, a minha vida, ela ficou toda revirada, né? Depois que a minha mãe partiu. E até chegar
a data do que o Senhor me resgatou, eu digo para os irmãos, foi sofrimento. Viu, irmãos? Foi sofrimento. Mas eu digo para você, não desista não. Você está passando luta na sua igreja? Não desista não. Você está passando prova, alguém está te perseguindo? Não desista não. Alguém está dentro da igreja, olhando para você, debochando de você? Você está no púlpito. Alguém está debochando de você no plenário? Não desista não. Sabe por quê? Porque não é ele. É ele, é o diabo usando ele. Ou ela. Aí faz você se entristecer. Muitas vezes no púlpito de igreja, você se sente triste, abatida, porque você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa quer ver a sua queda. Não desista. Comigo foi a mesma coisa. Não desista. Eu não abro mão. Eu não abro mão do céu para nada. Não abro mão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que Deus fez na minha vida, jamais homem fez. E nunca vai fazer na minha vida. E a minha gratidão ao Senhor é isso. Eu viver para Ele. Viu, irmãos? Vive para Cristo. Esquece do ser humano na terra. Vive para Cristo. Ama o seu próximo. Ajuda os seus inimigos. Aquelas pessoas que te odeiam, ajuda eles. Faz igual eu. As pessoas vão lá e me caluniam, eu sei. Mas daqui a pouco eles vêm na minha porta, eu dou um copo d'água a eles. Se precisar de um prato de comida, eu dou um prato de comida a eles. Se precisar de uma veste, eu dou a veste a eles. Mas não abandona o seu próximo, não. Faz igual Jesus disse na palavra dele. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Viu? Muitas vezes você está com o seu coração, igual eu fiquei há muito tempo atrás aí com o meu, magoado, triste, só chorando, só chorava. Eu ia para o monte, eu chorava. Aí na consagração eu chorava. De madrugada eu derramava as lágrimas, eu chorava. E não adiantava eu contar meus problemas para ninguém, porque ninguém resolvia. Não adiantava. É algo que é quando Deus está te preparando para uma coisa. É algo que é só você e Ele. Não adianta você pedir ajuda a ninguém. É só você e Deus. É você no deserto com Deus. Ele só te tira do deserto quando Ele quer. E quando Ele não quer, Ele te deixa no deserto. Um belo dia você acorda cheio de alegria no coração, cheio de paz no coração, sem aquela tristeza, sem aquilo tudo. Você pode muitas vezes, quando você está no deserto, você está junto da sua família, parece que você está vazia. Está junto do seu esposo ou esposa, mas parece que você está vazia. Nada preenche, porque você está no deserto. Jesus está no tratamento com você. Então eu digo para você nessa noite, nessa tarde, né, que Jesus, Ele é com você. Ele te ama, viu? Ele te ama. Todo mundo pode esquecer de você, mas Ele está sempre do seu lado. Muitas vezes você já deixou de orar. Muitas vezes você já deixou de jejuar. Muitas vezes você já falou assim, Jesus não me ouve mais. Não. Ele está do teu lado. Ele está querendo mais de você. Ele está querendo ver se você é aquilo que você diz ser. Viu? Porque ser crente não é só pegar uma Bíblia e ir para a igreja, não. É muito mais além disso. Viu? É obedecer ao Senhor. É obediência. É ser aquilo que Jesus quer que você seja. Não ser aquilo que você quer ser. Porque aquilo que nós queremos ser, irmãos, é uma coisa. Mas aquilo que Jesus quer de nós é outra coisa. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Porque cair na mão do diabo, Deus te tira. E se você cair na mão de Deus? Né? Se você cair na mão de Jesus, quem vai te tirar? Só Ele, no tempo dele. Então eu digo para você, o Senhor tem um cinto para cada um. Porque cada um tem um problema diferente. Cada um é rebelde, mas diferente um do outro. Então para cada crente, Deus tem um cinto. Para cada um Ele bate diferente. Ele não bate na mesma pessoa com o mesmo cinto. Na outra pessoa com o mesmo cinto que bateu naquela. Não. Para cada um Ele tem um cinto. Viu? E eu digo para você, se você esqueceu, deixou para trás aquilo que Jesus te deu, pega. Pega. Não deixa não, pega. Segura o cajado. Segura a espada. Se você for um pastor,
Segura o cajado, não afasta não. Aí eu estou desconcertado, conserta rapidinho. É tempo de conserto. Mas não dá ouvido aos outros. Às vezes você está trabalhando do lado de alguém que quer ver o seu mal. Às vezes você está trabalhando do lado de alguém que não te aceita como pastor. Às vezes você está trabalhando do lado de alguém que quando você vira as costas, ele te dá uma punhalada. Mas não deixa ele não. Não vira as costas para ele não. Não, ama ele. Mas não desista por causa disso. É aí que o inimigo faz. Tá. Porque ele futuca um e outro, até mesmo dentro das igrejas, para poder desviar a gente, para poder tirar a nossa atenção do púlpito, para poder nós ficar envergonhado. O diabo tem envergonhado muitos pastores. O diabo tem envergonhado muitas pessoas. Porque eles chegam no púlpito de igreja, pregam uma coisa e vivem outra coisa. Então o diabo tem envergonhado essas pessoas. Essas pessoas perderam o crédito diante da sociedade, diante de Deus. Essas pessoas perderam o crédito diante da sociedade. E para você voltar o seu crédito de novo, primeiro você tem que orar. Segundo, você tem que dar seu testemunho. Mostrar para o povo que não é aquilo, né, que eles viram em você, né, ou que alguém comentou sobre você. Não é verdade. Você tem que resgatar a sua dignidade de volta. Pegando aquilo que Deus te deu, né, e pregando a palavra. Não olhando para um lado. Ah, mas eu vou passar vergonha. Não passa não. Vergonha que vai passar o diabo, porque você se levantou. Jesus te deu força, né? E você se levantou. Então quem vai passar vergonha vai ser aqueles que te acusaram. Vai ser o diabo que vai passar vergonha. E você vai permanecer de pé. E você vai ver o que Deus vai fazer com você para frente. Mas uma coisa eu digo para você. Busca as ovelhas que você deixou. Viu? Busca. Muitas vezes elas estão gemendo. Muitas vezes estão em outro aprisco errado. Muitas vezes estão comendo alimento errado. Então você precisa de resgatar suas ovelhas. Precisa ir atrás delas. Porque você é o pastor delas. Né? Então, que você nessa tarde, né, que está assim desanimado, né, essa pandemia está aí para desanimar qualquer um. Mas não desanima não. Eu sei que parece que a gente está apertado, parece que as coisas não vão andar, né? A gente está com a igreja fechada, né? Eu estou gravando esse vídeo, né? E as coisas muitas vezes, você não pode abrir igreja, que se alguém denunciar, você tem que pagar multa, né? Mas você fica na sua casa, falando com o Senhor o tempo todo, fala com Deus. Ele está longe de você, não, ele está pertinho de você, viu? Não desanima, acalma. Se você for uma pessoa nervosa, acalma. Pede ao Senhor sabedoria, unção, né? Hoje vocês estão me vendo, às vezes você vê eu com semblante duro, né? A pessoa me fala, mas você tem um semblante duro, mas não olha para a face não, olha para o coração. Jesus, ele não vê a nossa face. Jesus, quando olha para nós, ele não olha a aparência, ele olha o nosso coração, né? E muitas vezes você foi criado uma pessoa assim, no meio de uma família tão rude, tão dura, que você passa a ser uma pessoa tipo muito séria, né? E as pessoas às vezes falam até para você assim, mas você é muito séria. Por que você é assim séria? Não é que você, né, tá com cara zangado, nem combinado com ninguém, mas é porque o jeito que você foi criado. Foi o jeito ali, né? Mas Jesus, quando ele entra, ele quebra muita coisa na vida do ser humano. Eu digo para vocês que eu fui quebrada. Eu fui amassada. Fui, tá? Para mim chegar onde eu tô hoje, eu passei num processo de fogo, né? Como ouro ali, ó, no fogo. Passei, mas estou aqui para a honra e a glória do nome do Senhor, viu? Então eu quero dizer para você que Deus te abençoe nessa tarde, viu? E que você não julgue ninguém, ajuda, não julgue. Examina a Bíblia direitinho, examina ela. Eu tenho certeza que o mesmo Espírito que fala comigo, fala com você. O mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você serve.
Porque muitas mulheres já se mataram porque alguém já disse para elas que elas vão para o inferno. Então elas já vão para o inferno, já está passando uma vida tremenda e já foram. Não, você não vai para o inferno. Você não vai. Mas examine a Bíblia, leia ela direitinho com atenção e vê o que Deus tem lá para você. Vê o que Deus vai falar com você ali. Quantos vasos hoje deixou de ser vaso? Quantos vasos vai na igreja hoje Deus quer usar, não dá lugar mais para usar? Ei, para! Deixa o Espírito Santo te usar. Só se você estiver em pecado, aí sim o Espírito Santo não vai te usar não. Mas se você não está em pecado, está com a sua vida no altar com o Senhor, deixa o Espírito Santo te usar para falar com a igreja, porque hoje em dia não está tendo mais vaso. Hoje em dia não está tendo mais pessoas, não está tendo mais profeta. As pessoas estão profetizando para os outros para tirar dinheiro, para ganhar alguma coisa. Mas para falar a verdade, ninguém usa mais para falar conserto. Hoje nas igrejas não se fala mais de conserto. Hoje nas igrejas não se fala mais de prumo. Hoje nas igrejas não se fala mais em nada. Hoje nas igrejas é difícil ter uma palavra. As palavras que tem é para satisfazer o ego de alguém. Mas a verdade aqui, ninguém vai. A verdade aqui, ninguém fala. Ninguém fala a verdade aqui. É por isso que Jesus fala, examina-se o homem a si mesmo. Examina a si mesmo. Apocalipse 22, 27. Não entra ninguém que contamina o céu. Examina você, vê o que em você que vai contaminar o céu, que você vai ficar de fora. Aí sim, pastor e pastora, aí sim você vai ficar de fora. Se tiver contaminado com alguma coisa desse mundo, vai ficar de fora. Porque vocês me perdoem, mas os homens hoje, acabou a pureza. Os homens hoje estão numa situação difícil. Os homens hoje, eles não querem nem saber de Jesus. Eles querem andar num luxo tremendo. Eles querem andar numa vaidade. Eles querem fazer igual as mulheres hoje estão fazendo. Os homens hoje estão pior do que as mulheres. Então isso vai te contaminar. Essa basezinha aí, irmão, que está passando a unha vai te contaminar. Isso não vai entrar no céu por causa disso. E se você falar para mim, aonde está escrito? Isaías, 2, se eu não me engano, 16, vai falar sobre isso. Vou até corrigir aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, não queira entrar no inferno. Muitas pessoas acham que, louvado seja Deus, o inferno, tem muita coisa boa. Muitos já falaram comigo isso, que no inferno tem muitas coisas boas. Mas não tem não. Isaías 2,16, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis, o Senhor é contra. Louvado seja Deus. Então eu digo para você, mas é no Velho Testamento. Peraí, no Novo Testamento também está escrito, viu? Entra no querer de Deus. Para você subir, entra no querer de Deus. Deixa Deus te usar, não usa Deus não. Deixa Deus te usar, viu? Para você poder ter o céu, porque senão você não vai herdar o céu. Então, o testemunho que eu quero deixar hoje é esse, que você não desista. Não desista, Jesus te ama muito. Ele te ama muito, mas te ama muito. Pensa no seu coração o amor de Deus, pensa. Ou então, se você tiver filho, pensa se seu filho morresse hoje e você não tivesse, só tivesse um filho, como seria a sua vida hoje, o seu coração hoje? Então você pensa o seu amor de mãe ou de pai. Aí você imagina o amor de Jesus,
Porque o amor de mãe não se compara, por mais que ela ama, não se compara com o amor do Senhor. Aí você imagina o amor do Senhor para com você, que está largando Ele, que está desanimando dele. Você já imaginou quando Jesus está chorando por você? Você já imaginou quantas lágrimas Jesus está derramando? Você já imaginou quanto o Espírito Santo está aí do teu lado falando com você para você não fazer isso? Você já imaginou quantas madrugadas Deus está falando com você e tem sonho Deus falar com você e você acha que é da carne, você acha que é de você mesmo? Você já imaginou? Você já foi para um cantinho, sozinha, ou sozinho, ou sozinho? Você já imaginou? Já sentiu arder no seu coração aquela comunhão que você tinha com o Espírito Santo, aquela comunhão que você tinha com Deus? Hoje o diabo está fazendo de tudo para roubar sua coroa. E Jesus fala que está vindo, né? Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. E ele já tomou a coroa de muitos. Já tomou a coroa de muitos, né? Guarda a palavra da paciência do Senhor, para que ele venha também te livrar da hora da tentação que vai vir nesse mundo, está vindo nesse mundo, já está nesse mundo, para tentar os moradores da terra, viu? Então guarda essa palavra no seu coração, viu? Para que Deus venha a ter misericórdia de você, venha ter misericórdia de nós, porque nós estamos orando para todo mundo, nós estamos orando, mas a palavra de Deus, irmãos, tem que se cumprir. Ei, pode ser a minha família, pode ser a sua, mas nós temos que consertar nossa vida com o Senhor. Não adianta, irmãos, nós não somos super-homem, viu? É homem, é mulher, criança, é tudo está indo. Nós estamos nesse mundo. O que nós temos que fazer é preparar as nossas vestes, preparar o nosso caminho. Nós temos que saber o nosso destino, aonde é. Aonde é o seu destino? Aonde é o meu destino? Então, irmãos, vamos nos preparar. Você que é orgulhoso demais, você que é orgulhosa demais, que às vezes entra na igreja, olha para o seu irmão às vezes está ali, né, humildezinho, você sai rindo do seu irmão, ri não. Se você pode, se ele não pode, ajuda ele, mas não ri dele não. Você, pastor, né, que às vezes está engravatado no púlpito de igreja, o seu irmão às vezes está simplesinho também, que não tem nem umas vestes para vestir, ajuda ele. Vendo você criticar dele, ajuda ele, mas não maltrata o seu irmão, né? Não maltrata o seu próximo. O que adianta a gente fazer tanta coisa nessa terra e quando morrer ir para o inferno? Não adianta nada. Hoje, dinheiro não está valendo nada, posição não está valendo nada, teologia não está valendo nada. Não está valendo nada. Ah, mas eu estudei, eu sou isso, não está valendo nada, está indo tudo embora. Quantos talentos enterrados? Quantos talentos enterrados? E estão indo talento atrás de talento, estão indo enterrados. Então, que você guarde o que você tem. É isso que Jesus quer, guarda. Viu? Ajuda o próximo. Ama o seu irmão. Ama. Ajuda a sua casa a entrar no céu. Quantas casas desgovernadas? Quantos maridos desgovernados? Quantas mulheres desgovernadas? Não bota ordem na sua casa, nem nos seus filhos? Quantos? Mas entra no querer de Deus. Faz uma reunião na sua casa. Conversa com seus filhos. Conversa com a sua esposa. Bota a sua casa em ordem, porque senão o espírito da morte vai passar aí também. Vai passar. Não adianta. Viu? A quarta parte da terra está indo embora. Só não percebe quem não quer. Mas está indo embora. Então, irmãos, quando Deus ele me revelava muitas covas, ele me revelava muitas pessoas indo embora,
se cumpriu. Só não se cumpriu ainda. Foi o que outra coisa que ele me mostrou que ainda não se cumpriu. Mas eu creio que depois dessa vai vir essa. Que é um bichinho, Deus me mostrava um bicho. Ele entrava nos pés das pessoas e deixava o corpo das pessoas todo cheio de ferida. Mas ferida mesmo. E não tinha onde mais botar ferida. E aquele bichinho depois saía e ia embora. E as pessoas ficavam enfermas, cheio de machucado no corpo, o corpo inteiro. Isso não se cumpriu ainda não. Mas, porque a Bíblia diz, irmãos, que antes de acontecer qualquer coisa, Deus revela para os teus. Viu? Então, que você nessa tarde, irmãos, segura esse testemunho que sirva para você, que está desanimado. Que sirva para você, que às vezes perdeu o seu pai ou perdeu sua mãe. Que sirva para você, que muitas vezes sua mãe morreu há muito tempo, você passou por um momento difícil na sua vida, igual eu passei. Eu me culpava pela morte da minha mãe. Eu dizia assim, se eu tivesse maior de idade, a minha mãe não teria morrido. Mas a minha mãe morreu, irmãos, com problema intestinal, né? Então eu falava sempre assim, eu fiquei me acusando o tempo todo da morte da minha mãe, sendo que eu não era culpada, eu era criança, só tinha 5 anos. Mas qual é o filho que não sente falta da sua mãe? Qual é o filho que não quer sentir o carinho da sua mãe? Qual é o filho que não quer ficar no colo da sua mãe, ter a sua mãe por perto para poder conversar, para poder falar dos seus problemas, para pedir um conselho? Qual é esse filho que não pede, que não espera, né? Que não precisa? Todos precisam, irmãos. Todos precisam. Então, não pensa como eu, mas muda a página da sua vida. Muda. E vocês, filhos, que estão me ouvindo hoje, amam seus pais. É mandamento do Senhor. Ama seus pais. Porque vocês não têm eles para sempre. E quando você perde um deles, é a coisa mais triste do mundo. Ama eles. Não queira chamar seus pais de enjoado, não. Quando eles dão um conselho, não. Porque o pai nunca quer ver o mal de um filho. Então, quando eles te aconselham, é porque eles quer ver o bem de vocês. Não quer ver o mal, mas quer ver o bem. Quer que seja uma mulher de bem, um homem de bem. Não se misturar, para não cair no mundo das drogas, da prostituição. Então, dá ouvido aos seus pais. Viu? Eu sofri na minha vida, mas a minha avózinha que me criou, nossa, eu amava muito ela. Eu queria que ela estivesse comigo hoje, mas Deus escolheu ela, fez o melhor. E que Deus abençoe a cada um de vocês nessa tarde, viu? E que o Senhor venha entrar no coração de vocês, venha fazer uma mudança, né? Venha, né, fazer aquilo a qual vocês não conquistaram durante o tempo para trás. Eu sei que um momento está difícil, mas tem muitas pessoas que vão viver pela fé. E tem muitas pessoas que não vão ser atingidas com essa doença, não. Viu? Muitos vão, até crente, mas muitos não vão ser atingidos com essa doença, não. Escuta, os obedientes não vão ser atingidos com essa doença. Mas aquele que estiver brincando com o Senhor, a espada vai passar. Cuidado. Cuidado. Essa é a palavra que eu tenho para deixar nessa tarde. Amém?